E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito interessante. Essa partida é bem diferente porque no primeiro lance a gente já chega em uma posição completamente nova. Nós temos Magnus Carlsen jogando contra Ricardo Nakamura e o Magnus joga peão na casa de F3, provocando então o seu adversário. Peão em F3 é conhecido como abertura Barnes, só isso não é uma abertura completamente nova, porque isso já foi jogado em algumas partidas de mestres antes. É um lance horroroso, porque ao movimentar o peão de F você expõe pra caramba o rei, você tira a casa de F3 pro cavalo, então assim, é um lance ruim, mas isso por conta própria já havia sido jogado, e as respostas tradicionais das pretas são, é claro, peão em E5 ou peão na casa de D5. Só que aqui o Nakamura entra na brincadeira jogando também F6, que é um lance horrível aqui na posição, fazendo exatamente a mesma coisa, expondo pra caramba o próprio rei. Então, no primeiro lance, a gente já sai completamente de teoria. Aqui depois de F3, F6, isso nunca foi jogado em uma partida de mestre antes. Então, temos no primeiro lance uma partida completamente nova no tabuleiro. O Magnus joga E4, nós temos E5 e o Magnus aproveita do lance horroroso F6 por parte do Nakamura para jogar peão em F4, transformando essa em uma posição efetivamente de gambito do rei melhorado para o jogador de brancas, porque no gambito do rei tradicional, né, se as brancas jogam E4, E5, F4, pretas não tem um peão em F6, horrível, expondo o rei, então não tem ameaça de dama em H5. O que pretas fazem normalmente é tomar o peão e defendê-lo com G5, essa daqui é a linha principal. Agora, naquela posição, o Nakamura não pode jogar como se fosse um gambito do rei tradicional, por exemplo, tomando o peão e jogando G5, porque já que ele comprometeu o peão para a casa de F6, o rei dele está completamente exposto. Então, nesse caso, o cavalo toma G5 seria uma resposta completamente possível pelo Magnus, porque a ameaça de dama em H5 simplesmente vai ganhar o jogo. Se você tomar esse cavalo, você perde de maneira imediata. Então, o Nakamura vai ter que responder a esse F4 com uma certa criatividade. Já tem aqui uma série de problemas a serem resolvidos na posição do jogador de pretas. E o Nakamura, na verdade, resolve com o único lance que igualiza peão na casa de D5. Esse lance aqui é muito importante. Por quê? O ataque nas alas você responde no centro do tabuleiro. E a maneira de você punir o Magnus por movimentar o peão de F é você rompendo o centro e expondo o rei dele a alguns cheques. E de fato, né, a abertura do centro também vai prejudicar o Nakamura porque ele jogou F6, mas era a única maneira de seguir. Nós temos peão toma peão, dama toma e cavalo em C3 desenvolvendo com o tempo na dama. Dama em E6, colocando a dama na carinha do rei do jogador de brancas e peão toma peão por parte do Magnus. Essa é novamente uma posição onde o jogador de pretas tem um lance crítico a fazer, porque pode dar vontade de tomar de dama para você evitar a fraqueza posicional do peão isolado e porque você tem vontade de dar cheque. Só que tomar de dama seria um erro, porque o peão em F6 atrapalha o desenvolvimento do cavalo, então você vai ter problemas para desenvolver, e a dama aqui pode parecer que está ganhando tempo, porque ela está dando cheque, mas na verdade ela está perdendo tempo, porque uma hora ou outra o jogador de brancas vai jogar cavalo em F3, com o tempo na dama, a dama vai ter que voltar, e as brancas vão poder, por exemplo, muito rapidamente fazer o roque, e de repente a movimentação do peão de F por parte do jogador de brancas não foi um problema. Ele utiliza isso ao seu favor para abrir a torre, depois ele vai conseguir jogar lances como peão na casa de D4, e a posição é não somente esteticamente, mas estrategicamente muito melhor para o jogador de brancas. Então aqui o Nakamura, mais uma vez, encontra o lance crítico, ele toma de peão, que é contra-intuitivo, porque fica com o peão isolado no centro do tabuleiro, mas é mais correto porque, né, ele não perde tempo com a dama e tem cavalo em F6. O Magnus joga cavalo em F3, nessa posição você não pode avançar o peão, tem que tomar muito cuidado para avançar esse peão. Em alguns momentos o avanço do peão pode ser uma preocupação, mas, por exemplo, de imediato, se você avança tentando jogar como se fosse uma Arlequine, cavalo em G5 já recupera o material, né? O peão já está ameaçado 2 vezes, a dama já está ameaçada, então o Nakamura apenas desenvolve, cavalo em F6, e o Magnus joga um lance bem inteligente aqui, bispo em B5. Esse lance é legal, porque o que você quer fazer de brancas, claramente, é colocar o bispo nessa diagonal, né? A ideia seria jogar bispo em C4, mas claro que não dá para jogar bispo em C4. Então, bispo em B5 é uma maneira de você fazer com o tempo uma manobra para você colocar o bispo aqui numa diagonal,
onde ele vai poder impedir o roque do jogador de pretas. E aqui o Ricardo poderia jogar de maneira muito similar, jogar algo como bispo em C5 para tentar manter o rei das brancas no centro do tabuleiro, mas ele encontra uma ideia crítica. Ele joga peão na casa de E4, e diferente daquela última posição, onde o lance peão de em E4 simplesmente perderia o peão, nesse caso tem um cavalo defendendo. Então, cavalo em G5, a dama pode só sair ameaçando o cavalo e não tem tanto problema, né? Cavalo toma E4 até dá para ser jogado. Tem a ideia de cavalo toma E4, cavalo toma, e dama em E2, cravando aqui o cavalo e recuperando material com uma ideia, por exemplo, como de D3, mas a posição segue igual, certo? Por incrível que pareça, a avaliação dessa posição é igual. Mas, quando o Nakamura avança o peão, o Magnus, ao invés de ir para a ideia de cavalo G5, joga bispo em B3 com o tempo na dama, o Nakamura defende o seu peão e o Magnus joga dama em E2, cravando o peão, certo? E atacando ele mais uma vez. Nós temos bispo em E7 por parte do Nakamura, descravando, e aqui nós temos uma posição, mais uma vez, bem interessante. Porque, enquanto as pretas têm um peão forte no centro do tabuleiro, ele também é um peão isolado, então ele é mais fácil de atacar do que ele é de defender. E nessa situação, se o Magnus quiser, ele pode forçar um empate. Ele pode jogar cavalo em D4, certo? Com o tempo na dama. A única boa casa para essa dama ir é a casa de E5. Por que, você pergunta, né? Porque ela precisa defender o peão, e se ela defende o peão de uma casa onde ela não defenda a casa de E6, cavalo entra em E6 e o jogador de pretas já está bem pior. Ele vai ter que tomar esse cavalo, bispo toma, você não tem como fazer o roque, o peão já vai cair logo, por consequência, cavalo em D4, a sua resposta seria cavalo em E5, e a gente pode repetir lances, né? Que é bem interessante. O Magnus, se quiser, poderia ter forçado um empate nessa situação. É isso que o Magnus joga? Claro que não. O Magnus está sempre tentando ganhar. Então, ao invés de ir para a ideia de tentar forçar um empate, o Magnus joga cavalo em H4. E é uma decisão um tanto quanto questionável. Ele coloca o cavalo no canto do tabuleiro, onde ele perde o encanto, e coloca o cavalo na mira do bispo. Então, o Nakamura joga dama em G4, nós temos dama toma, cavalo toma, e tem um cavalo caindo aqui na casa de H4. O Magnus joga G3 defendendo o seu cavalo. Surpreendentemente, nessa situação, você tomar o cavalo, por mais que deixe o jogador de brancas com peões dobrados e isolados, não é a escolha correta. Se você toma o cavalo, você abre mão do par de bispos. Você já tem essa fraqueza aqui, que é o peão na casa de E4, então tomar o cavalo deixaria muito fácil para o jogador de brancas almejar as suas fraquezas. Torre G1, né? O peão de G7 está fraco, é difícil de defender porque tem um bispo impedindo a sua torre de ir para G8. O peão de G4 também já está bem fraquinho aqui na posição. Então, o Nakamura faz uma decisão prática um tanto quanto interessante, porque ele tem esse peão fragilizado que está sendo atacado, ele pode defender, voltando o cavalo para F6, por exemplo, mas ele escolhe sacrificar o peão. Ele escolhe jogar peão na casa de E3, que é um sacrifício de peão bem interessante. Qual que é a ideia do sacrifício de peão? Se o Magnus aceita, fica um pouco difícil do Magnus manter esse peão extra, porque quem vai ter um peão isolado no centro do tabuleiro no final de jogo vai ser o próprio Magnus, então já é um peão extra que é bem difícil de você defender, e outro ponto é difícil de ativar o bispo com um peão aqui na casa de E3. Então, ao invés de aceitar e tentar manter o peão, o Magnus joga D3, que é um erro, claramente um erro, né, o lance peão na casa de D3. Porque ao jogar peão na casa de D3, o Magnus deu ao Ricardo Nakamura um peão passado a 2 casas da promoção, mas a ideia não é nem que esse peão passado é um peão forte. A ideia é que o Nakamura vai poder utilizar a casa de F2 como um posto avançado. Então ele joga a torre em F8, que é um lance forte, né? Ele é um lance que está tirando aqui algumas casas do cavalo, então tá ameaçando talvez ideias como G5, coisa do gênero, e tá ameaçando também cavalo em F2, certo? Nós temos H3 chutando o cavalo, cavalo em F2 dando um duplo na torre no peão de H, e torre em H2 pressionando um pouquinho o cavalo. Nesse ponto vem bispo em D6, que é um lance super interessante, porque tá pendurando o peão de E, certo? Então tá deixando bispo toma E3 ser jogado, mas tá gerando uma ameaça ainda mais grave, que é de bispo toma G3, dando um duplo na torre e no cavalo. Então, nessa situação, torre toma cavalo, por exemplo, a gente levaria o cavalo do jogador de branco. No final da linha somente, a gente toma na casa de F2, e se você prestar atenção,
o Nakamura recebeu seu material de volta e ele tem esse 2 contra 1. Por consequência, bispo em D6, o Magnus responde com cavalo em E2, defendendo a casa de G3. E agora, sabendo que o peão vai cair, o Nakamura pega um peão aqui no canto, joga bispo toma H3. Bispo toma E3, ameaçando o cavalo sai para a casa de G4, onde ele ameaça a torre, e o bispo essencialmente trocando o bispo de H3 pelo bispo de E3. Nós temos torre toma H3, cavalo toma E3 e rei em D2 por parte do Magnus, questionando o cavalo da casa de E3. Cavalo em F1 cheque, rei em E1, cavalo em E3. O Nakamura está sinalizando para o Magnus que ele gostaria de empatar. Então, foi e voltou com o cavalo. Então essa é a segunda oportunidade que o Magnus tem de empatar esse jogo. Ele tinha como forçar o empate uns lances atrás. Aqui é a segunda oportunidade, mas o Magnus volta a sua torre para a casa de H1. Para ficar de olho, é claro, na ameaça que estava sendo feita de torre em F1, pegando a torre de A. Então, torre volta para H1 e o Nakamura começa a querer sonhar nessa partida. Cavalo em D7, em D2, agora não tem cavalo cheque, cavalo vai para casa de G4. O Magnus joga cavalo em D4 e o Nakamura está melhor. Por quê? Nessa posição é muito importante, se você é o Magnus Carlsen, não permitir a ativação das peças do jogador de preta, certo? Uma ideia mais forte aqui para o Magnus seria bispo em E6, chutando o cavalo para o canto do tabuleiro. Agora, cavalo em D4 permite ao Nakamura torre em F2 e a torre infiltra na sétima. E de repente, quando o Nakamura tem as suas peças ativas, o cavalo em G4 forte, a torre infiltrada aqui na segunda, eu falei na sétima, mas é na segunda, o Magnus vai ter dificuldade de ativar as próprias peças. Ele volta o rei para C1, e agora como exatamente essa torre vai entrar no jogo? Essa é a pergunta. Como exatamente você vai expulsar essa torre aqui da segunda? Nós temos então por parte do Nakamura o roque longo, e aqui o Magnus joga cavalo em F5, ameaçando o peão de G2. Note que em diversas ocasiões vai parecer que o Magnus está ameaçando também o peão de H, mas ele nunca está. Porque, por exemplo, o Nakamura joga bispo em E5, defendendo o peão de G. Se o Magnus, em qualquer situação, joga torre toma peão de H, aí ele vai perder por conta do torre cheque, que ganha a torre limpa lá no canto do tabuleiro. Então, essa torre não está de fato ameaçando o peão, ela tem que ficar de olho aqui na primeira fileira. Então, depois do bispo em E5 por parte do Nakamura, o Magnus joga cavalo em E7 cheque, e nós temos rei em B8. Aqui, provavelmente, o que o Magnus estava querendo é que o Nakamura jogasse rei em C7, cavalo em E6, e os dois cavalos, eles são bem difíceis de defender, né? Então o Magnus poderia voltar da partida dessa maneira, mas depois do rei B8, o Magnus joga cavalo em E6, mesmo que não venha com cheque, ameaçando a torre do Nakamura, e o Nakamura joga torre em E8. Se você prestar atenção, o problema aqui desse jogo do Magnus, entrando com os cavalos, né, no meio do território do adversário, sem cheque, sem nada, é que os cavalos estão presos. O cavalo de E8, de E7, perdão, simplesmente não tem para onde sair. Então aqui o Magnus joga peão na casa de D4, já que ele vai perder uma peça, ele quer ver se o Nakamura se enrola na ordem de lances e perde uma peça também, tá chutando o bispo da casa de E5. Nós temos bispo toma G3. E agora sim, o Magnus vai perder uma peça. Então, muito provavelmente, a melhor chance do Magnus seria jogar algo como cavalo em F5, entregando a peça, porque depois de torre toma, a gente tem cavalo toma G7, que recupera parte do material. Ainda assim, você vai estar trocando para um final onde você tem dois cavalos, né? Então, você entregou dois cavalos, as pretas têm os dois aqui, pela torre. E os dois cavalos, as duas peças menores, eles jogam muito mais do que a torre vai jogar, né? Esses dois cavalos e o bispo aqui vão ajudar também esse peão passado a avançar. Tem a ideia, por exemplo, do Nakamura jogar depois o cavalo em F6, avançar o peão para H5, para H4, e o final seria certamente ganho para as pretas. O Magnus ainda tenta algo interessante, ele joga a torre e toma H7. Qual é a ideia? Se você tomar o cavalo, você talvez tenha problemas na última fileira. No entanto, esse lance perde assim de maneira imediata, porque a torre tinha um trabalho para fazer na coluna H, que era guardar a outra torre, então o Nakamura nem toma o cavalo, ele toma a torre que vale mais. Joga a torre em F1, em D2, torre toma torre toma G7, defendendo o cavalo e atacando as duas peças. Só que o Nakamura simplesmente tira o bispo com cheque, em E2, ele volta o cavalo para os cavalos se defenderem, e o Magnus tenta mais um ou dois lances aqui, cavalo em F5,
O Nakamura joga bispo em B4, né, simplesmente voltando o bispo e gerando uma ameaça de torre em um cheque. C3 e o Nakamura joga cavalo em F8, querendo trocar o bispo pelo cavalo. E nessa posição, o Magnus joga torre em F7, ameaçando o cavalo aqui da casa de F6, cavalo toma cavalo e o Magnus abandona a partida porque realmente não havia mais nada a ser feito. Então, o Magnus jogou o F3 tentando zoar o Nakamura zoou de volta e eu tenho certeza que o Magnus se arrependeu bastante de levar para esse jogo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, aprendido algo de novo. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.